Fala, torcedor, tudo bem aí com vocês? Acabou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro ontem, hein? O último jogo foi São Paulo e Palmeiras 0-0 no Morumbi. O Campeonato Brasileiro vem tomando uma forma que eu vou pegando muito gosto por esse tipo de competição. Ninguém consegue se distanciar muito e o campeonato fica muito embolado, tanto pelo título quanto para a vaga na Libertadores, quanto para a briga de rebaixamento. Com o empate de ontem, São Paulo e Palmeiras não conseguiram chegar a um objetivo que era ficar entre os primeiros. Mas como ainda é quarta rodada, dá tempo deles se recuperarem. O jogo não foi bom, foi um jogo ruim de se ver, né? Eu vi muita gente elogiando a postura do São Paulo e do Palmeiras, eu achei ridícula a postura dos dois times, jogaram para não perder. E a tabela ficou da seguinte maneira: o Botafogo volta a liderar o Campeonato Brasileiro igual ano passado, hein? Toma cuidado. Só que esse ano o Botafogo tem treinador, né? Esse Arthur Jorge mostrou que sabe das coisas e que consegue mexer num time, que consegue fazer o time ter um padrão de jogo, vídeo jogo que ele fez contra o Flamengo. O Botafogo está com 9 pontos, com 4 rodadas. O Atlético Mineiro está com 8. O Atlético Mineiro está jogando fino da bola. Gabriel Milito acertou o time do Atlético Mineiro e vem fazendo uma temporada espetacular, o Atlético Mineiro, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, e é um dos grandes favoritos a levar a competição. O terceiro colocado é o Red Bull Bragantino, que tem os mesmos 8 pontos do Atlético Mineiro, porém não tem a mesma qualidade. Portanto, eu acho que o Red Bull Bragantino não vai segurar a onda por muito tempo. E daqui a pouco vai estar ali em sétimo, oitavo. Esse é o campeonato do Red Bull Bragantino. Clube Atlético Paranaense tem 7 pontos, está na quarta colocação. É um clube que está me chamando muita atenção, mas está perdendo alguns pontos aí que não pode. Empatou com o Juventude em 1-1, jogo que não poderia ter empatado. Um resultado ruim que não dá para recuperar, né? O Juventude é um time que vai sim ser rebaixado novamente, vai voltar para a Série B e consegue tirar pontos importantes aí. Já ganhou do Corinthians e agora faturou um ponto em cima do Atlético Paranaense, que para mim é um dos times que brigam por vaga direta na Libertadores. O Bahia tem 7 pontos, venceu o Grêmio por 1-0, um jogo polêmico, onde o Renato Gaúcho, no final da partida, tirou o time todo do banco de reserva e mandou para o vestiário porque o Diego Costa foi expulso, acusou o presidente da Federação Baiana de interferir no resultado, nas decisões da arbitragem, e isso tem que ser apurado, porque não pode acontecer este tipo de coisa. Será que John Textor tem razão? E também o Eduardo Cudê fazendo graves acusações aí sobre a Edna no jogo do Internacional. Alguma coisa precisa ser feita, precisa ser investigado a fundo, porque estão acontecendo erros que não podem acontecer. O Internacional tem 7 pontos, mesma pontuação do Bahia, vem fazendo um bom campeonato, mas também perde pontos para times que não podem. O Atlético Goianiense não tem nada neste campeonato a não ser a última colocação, a penúltima colocação ali, que eles vão ficar por ali e não vai acontecer nada com eles. Eles vão brigar para não cair porque é um time ruim. E o Internacional fez a pachorra de empatar em 1-1 com o Atlético Goianiense. O Cruzeiro conseguiu uma boa vitória contra o Vitória da Bahia por 3-1. O jogo foi fraco, viu? Eu assisti um pouco esse jogo aí. O jogo foi ruim. A torcida do Cruzeiro não gostou do que viu, criticou bastante o time, teve vaia assim durante a partida, porque o Cruzeiro mostrou ser um time apático dentro de campo e conseguiu alguns gols aí, graças à ineficiência do time do Vitória, que eu elogiei no início do Campeonato Brasileiro, mas já começo a repensar os meus elogios, porque mostrou ser um time bem ruinzinho tecnicamente. O Flamengo tem 7 pontos, perdeu para o Botafogo, né, que lidera aí por 2-0. Vem recebendo muitas críticas também de sua torcida e de boa parte da imprensa, né? A Fla-Press está empolvorosa porque o Flamengo poupou o time no Brasileiro nas primeiras 3 rodadas e chegou contra o Botafogo, não conseguiu jogar uma boa partida, foi envolvido pelo Botafogo. O Flamengo teve mais posse de bola, teve
o domínio do jogo, como dizem, né? Mas no papel, que na bola o Botafogo foi melhor. Se defendeu bem e nos contra-ataques machucava demais o Flamengo. Tanto é que venceu por 2-0. E este Luiz Henrique, jogador do Botafogo, baita contratação. Um jogador aí que vai fazer a diferença. E se o Botafogo se manter na liderança e conseguir abrir aqueles 14 pontos que abriu ano passado, esquece, pai. Com esse time, com esse treinador e com esse Luiz Henrique aí, que mostrou ser um baita jogador, Botafogo não perde campeonato não. Esse ano se assumir a liderança e distanciar 14, 15 pontos que nem fez o ano passado. Agora já é líder, né? Disse que se conseguir a liderança. O Botafogo já é líder e mostrou que pode jogar melhor. Está jogando muito bem com esse técnico chamado Arthur Jorge, que montou o Botafogo compacto e rápido em suas ações ofensivas. E o Flamengo sentiu na pele as ações ofensivas do Botafogo, tanto é que perdeu por 2-0. E crise no Flamengo, hein, que pensou que o Campeonato Carioca ia até o final do ano. O Campeonato Carioca acabou, Flamengo! E o Grêmio tem 6 pontos, né? O Grêmio perdeu para o Bahia aí. Renato Gaúcho deu aquele piti após a expulsão do Diego Costa. No meu ver, no meu entender, o Renato Gaúcho tem certas razões de reclamar, já que a arbitragem foi muito tendenciosa. Esse Braulio que apitou o jogo do Grêmio e Bahia, ele é ruim demais. Eu não sei porque esse cara continua apitando, porque a CBF permite que esse cara continue apitando. No jogo São Paulo e Atlético Goianiense ele já fez muita besteira e no jogo Bahia e Grêmio ele inverteu várias faltas, irritou os dois times, não conseguiu agradar ninguém. O Rogério Ceni só não reclamou porque venceu a partida. O Renato Gaúcho tem razão de reclamar desse juiz porque ele é um árbitro péssimo. E depois veio o Cruzeiro com 5 pontos na 10ª colocação. O Cruzeiro está na posição dele, né? Entre 18º, 11º, 12º, porque o time do Cruzeiro é ruim. Agora com a nova SAF, com o dono, né? Com a nova SAF, aí, o Pedro Lourenço, talvez ele consiga contratar aí alguns bons jogadores, já que ele montou o time do Cruzeiro bicampeão brasileiro 2013 e 2014, colocou dinheiro do próprio bolso e investiu. O Cruzeiro montou aquele timaço onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Tá certo? E depois do Cruzeiro vem o Fortaleza também com 5 pontos. Fortaleza é um time muito bom de se ver. Eu gosto dos jogos do Fortaleza. É um time que joga para frente, não é um time que fica esperando o adversário atacar. Ele ataca e não tem medo de tomar o contra-ataque porque confia nos seus defensores e principalmente nos seus zagueiros, né? na parte defensiva e no seu goleiro. E empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino, que é outra partida que eu gosto muito de ver, são as do Red Bull Bragantino, porque mostra uma alternativa de jogo que no Brasil se vê pouco, né? O Abel consegue mudar uma partida durante o jogo, né? O modo de jogar. O Zubeldia mostrou que tem esse perfil de mudar o esquema tático. E o Vojvoda e o Pedro Caixinha tem esse perfil, e eu gosto muito de treinador que quando não está agradando, muda o perfil do time, muda a estrutura do time e faz o time render mais e jogar um futebol melhor. Coisas que os treinadores brasileiros faziam e hoje não fazem mais. Morrem com suas convicções, como está morrendo o Diniz, como morreu Thiago Carpini no São Paulo, e provavelmente vai assinar com o Vasco, hein? Coitado do Vasco. O outro time aí que está numa posição aí bem ali que eu considero normal, essa posição dele, é o Palmeiras, que está com 5 pontos, porque não vem jogando o Campeonato Brasileiro bom, tá certo? O Palmeiras vem jogando futebol burocrático no Campeonato Brasileiro, diferente da Libertadores. Parece que o Palmeiras esse ano vai se dedicar a ganhar a Copa Libertadores, porque no Brasileiro o Palmeiras vem fazendo alguns jogos muito ruins, como foi contra o Internacional e o jogo ontem contra o São Paulo. São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo de preguiçoso. Ninguém queria ganhar. Cada um teve 2 oportunidades e só. Por isso eu acho que o Palmeiras, que antes eu colocava como para brigar por títulos, acho que o Palmeiras vai se dedicar tanto à Libertadores, que vai ficar ali entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, mas sem brigar pelo título. Vai ficar ali entre sexto, quinto, quarto colocado, porque se continuar jogando esse futebol burocrático nos jogos grandes,
talvez o Palmeiras vai sofrer e não vai conseguir uma boa pontuação para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Depois do Palmeiras, vem o Juventude, que me surpreende até agora nesta colocação. Tudo bem que a quarta rodada ainda acabou ontem. O Juventude tem 5 pontos, está à frente aí de São Paulo, Corinthians, né? Na mesma colocação que o Palmeiras com 5 pontos, né? Para mim, o Juventude vai brigar na parte de baixo da tabela e daqui a pouco esse elefante que está ali pendurado na janelinha, cara, né? Não está nem em cima do telhado, está em cima, está ali, tentando subir, pulando a janelinha, mas não vai conseguir não. Daqui a pouco briga na parte de baixo da tabela. 14ª colocação está o São Paulo com 4 pontos. São Paulo, ontem, com o jogo contra o Palmeiras, infelizmente o São Paulo precisa recuperar alguns jogadores que estão no DM e precisa de alguns reforços. O Wellington não pode jogar no São Paulo, é um jogador fraco tecnicamente, não sabe marcar, não sabe se defender, e no ataque é pior ainda. Ontem ele deu os 3 cruzamentos na mão do Everton. Treinamento de goleiro é antes, né, que é o aquecimento, e quem faz isso é o preparador de goleiro. O Wellington, já achei sua função, preparador de goleiro. Todos os cruzamentos que você dá vão na mão dos goleiros. Então, você tem uma nova função. Se eu fosse o São Paulo, eu já faria uma proposta para você. Como jogador, você não vai ter muito futuro, daqui a pouco você vai ficar perambulando times da Série B e da Série C. E aí a gente vai perguntar, lembra do Wellington, aquele que jogou no São Paulo? Tá em tal time, jogando a Série C. É isso que vai acontecer com você, tá certo? Esquece. Mas como preparador de goleiros, aquele cara que fica cruzando para o goleiro pegar a bola, você vai bem. Ontem você aqueceu o Everton muito bem na partida. O Corinthians tem 4 pontos, fez uma boa partida contra o Fluminense, mas não podemos esquecer dos erros individuais do time do Fluminense que deu a vitória para o Corinthians. O Wesley, o atacante do Corinthians, fez 2 belos gols, o segundo uma pintura, deixando o Felipe Melo com a bunda no chão, marcando um verdadeiro golaço, e já tem proposta para ele, talvez não fique nem até o meio do ano, né? Talvez já saia agora. E o Corinthians é um time fadado a brigar a zona do rebaixamento, porque não se engane que esse time não pode dar mais. Essa partida foi um achado. O Antônio Oliveira jogou no erro do Fluminense e nem todo mundo joga igual o Fluminense, como o Fluminense do Diniz. Portanto, não se iludam com essa vitória do Corinthians, viu, corintianos? O Corinthians briga hoje para não cair. Tem chance de se recuperar, se reforçando bem e talvez achando alguns jogadores aí da base que possa reforçar mais esse time. Mas do jeito que está, não pode ficar. Se não se reforçar, o Corinthians vai continuar brigando para não cair. Depois do Corinthians veio o Fluminense, que tomou uma sapecada de 3-0, nesse esquema kamikaze que o Diniz coloca. Saindo com os pés lá, o Fábio toca para o Manuel, o Manuel toca para o zagueiro, outro zagueiro toca para o lateral esquerdo, volta para o Fábio, perdem a bola, gol do adversário. É isso que está acontecendo com o Fluminense. E não é de hoje. O ano passado deu certo, mas esse ano não vai dar certo. E todos os jogos que o Fluminense pegar um ataque rápido, vão conseguir sim tomar a bola e o Fluminense vai tomar gol e a culpa vai ser total do Diniz. Porque o Diniz não quer mudar as convicções dele, acha que esse jogo imbecil que ele faz vai dar certo e não vai dar certo. Só porque ele ganhou uma Libertadores não quer dizer que ele é um excelente treinador. Para mim, ele é um bom treinador, não passa disso. E a Libertadores caiu no colo do Fluminense por erros individuais do Palmeiras e também do Flamengo, porque senão o Fluminense não tinha ganhado bosta nenhuma ano passado, tá certo? E aí vem o Vasco na zona do rebaixamento, né? O primeiro na zona do rebaixamento com 3 pontos. Vasco que jogou muito mal contra o Criciúma. Começou bem, mas foi caindo durante a partida e Ramon Dias foi mandado embora. Ele disse que foi mandado embora, o Vasco disse que ele pediu as contas e ninguém sabe o que está acontecendo até agora. Portanto, o que aconteceu no Vasco, no vestiário, após a vitória do Criciúma, não sabemos. O Vasco precisa de um novo treinador e se o Thiago Carpini vir para o Vasco, parabéns Vasco, você conseguiu seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o Carpini não é treinador para time grande e o Vasco é time grande e tem que pensar maior que Carpini. Não dá para continuar com esses erros que o Vasco está cometendo. O Ramon Dias era o menos culpado. O time do Ramon Dias até fazia boas partidas, mas o time do Vasco ainda é um time limitado e fraco.
tem uma defesa ruim e conseguiu o inesperado, tomar 4-0 do Criciúma em casa. E na 18ª colocação está o Vitória da Bahia. O Vitória que me surpreendeu contra o Palmeiras e também na segunda partida fazendo um bom jogo, mas depois mostrou que vai sim brigar para não cair. Eu me surpreendi com o Vitória positivamente e hoje já acho que o Vitória vai brigar para não cair. Essa é a briga do Vitória no Campeonato Brasileiro. Fez um jogo muito ruim contra o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou porque o time do Vitória é fraco tecnicamente, não porque o Cruzeiro é bom, mas o Cruzeiro tem agora um novo dono e pode fazer um campeonato melhor. Já o Vitória, que é uma SAF, mas é uma SAF bem safada, né, que é da Fatal Model lá, pode sim contratar alguns jogadores, mas é difícil o Vitória continuar com esse futebol ruim e tentar se manter na Série A. Outro time fadado a brigar para não cair é o Vitória da Bahia. Atlético Goianiense, esse time aí já está com carimbo, rebaixado. Ao meu ver, não tem o que fazer com o Atlético Goianiense. Vai continuar tirando pontos de times grandes? Vai. Vai continuar batendo na cara de alguns? Vai. Mas esquece, vai ser sim um ano brigando para não cair novamente para a Série B. Voltar, fica naquela gangorra. Um ano na Série B, um ano na Série A. Um ano na Série B, um ano na Série A. Esse é o Atlético Goianiense. E o Cuiabá, né? Que desde quando virou SAF, né? Subiu para a Série A, ainda não havia sido rebaixado, está na última colocação sem nenhum ponto. Cuiabá, o ano passado, brigou para não cair, mas tinha um time um pouquinho melhor do que os outros e conseguiu se manter na Série A. Este ano, se continuar jogando esse futebol medíocre, não vai ter chance e vai sim coroar sua vaga para a Série B. Cuiabá, o presidente do Cuiabá desceu a linha aí nos jogadores, na postura dentro de campo, e isso talvez não pegue bem entre os atletas. Talvez não pegue bem, mas vamos ver o que vai acontecer com o Dourado, se ele vai fazer um bom campeonato brasileiro. Pode ser que ele melhore, já que o Cuiabá é um time rico e pode trazer bons reforços aí, reforçar no meio da temporada e conseguir fazer um campeonato brasileiro melhor do que vem fazendo até a 4ª rodada. Essa é a minha visão da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória do Botafogo, uma vitória positiva, e destaque para a vitória do Criciúma em cima do Vasco, e destaque negativo para o jogo entre São Paulo e Palmeiras. Ó, os dois times fizeram um jogo horrível e um jogo péssimo, um jogo que não merecia a tradição de São Paulo e Palmeiras, tá certo? Fico por aqui, curta o canal, siga, comenta, compartilha, dá esse gostinho para nós aí, prestigia a gente. Forte abraço, fiquem